A Casa dos Ursos é uma das pequenas casas de Game of Thrones que mais tem destaque, seja na série ou seja nos livros. Sendo uma das casas com mais fãs do norte e tendo uma rica história, a Casa Mormont é única em todas as crônicas. E é sobre sua história que irei te contar no vídeo de hoje. Se você é fã de Game of Thrones, já se inscreve no canal, pois toda semana temos vídeos novos por aqui. Então, sem mais enrolação, vamos com a história da Casa Mormont. A Casa Mormont da Ilha dos Ursos é uma casa nobre do norte e é uma das principais famílias juramentadas à Casa Stark. A Ilha dos Ursos é localizada na Baía de Gelo, a noroeste de Winterfell. O símbolo de sua casa é um urso preto sobre uma madeira verde, e ela é uma das poucas casas pequenas em que nós temos conhecimento de suas palavras, que são as seguintes: aqui estamos. A Casa Mormont também apresenta outra peculiaridade, que é uma das poucas casas a ter uma arma ancestral de aço valeriano, uma espada chamada Garra Longa, que faz parte da casa há mais de 5 séculos. Porém, atualmente na história das crônicas, a espada lendária de sua casa está com o Lorde Comandante da Patrulha da Noite, o bastardo de Winterfell chamado Jon Snow. Mas iremos falar mais sobre isso adiante no vídeo. Mesmo sendo uma das casas mais importantes do norte, ela é uma das casas mais pobres, devido à falta de recursos valiosos na Ilha do Urso. O seu salão é feito de enormes troncos, cercado por uma palícia de barro. No portão está uma escultura de uma mulher em pele de urso, com uma criança em seu braço mamando em seu peito e um machado de batalha no outro braço, algo que simboliza com perfeição a força das mulheres da casa, que também são chamadas de as Mulheres Ursos. Os Mormonts são uma casa antiga com a reputação orgulhosa e honrada. De acordo com as histórias do norte, Roderick Stark, o Rei do Norte, deu a Ilha dos Ursos aos Mormonts, depois de vencer a ilha em uma luta livre contra o Rei das Ilhas de Ferro. Como já disse, a terra dos Mormonts são frias e pobres, e eles passam por muitas dificuldades. Mas não apenas disso, a casa também enfrenta constantemente invasões, vinda dos homens da Ilha de Ferro e dos selvagens. Sendo assim, as mulheres da Casa Mormont aprendem a se defender e têm grande habilidade em batalha, além de serem muito fortes, algo completamente único e diferente de todas as casas nos 7 reinos. Quando analisamos a sua história em si, presenciamos alguns pequenos acontecimentos antes de Game of Thrones, e irei passar por alguns deles aqui rapidamente. Durante a conquista, Lord Torrhen Stark enviou alguns navios da Ilha dos Ursos para ajudar o rei Aegon Targaryen em sua campanha contra as Ilhas de Ferro. Avançando mais no tempo, o Lord Alaric Stark casou com uma Mormont em algum tempo durante o reino de Jaehaerys I. De acordo com Alaric, sua esposa fez um manto com as peles de 2 lobos que ela própria matou quando tinha apenas 12 anos de idade. A casa ganha destaque mesmo nas histórias na época perto do começo das crônicas, principalmente na figura de Jorah Mormont e seu filho Jorah. Lord Jorah Mormont arranjou um casamento para o seu filho Jorah com a garota da casa Glover, quando Jorah ainda era relativamente jovem. Embora o casamento tenha durado 10 anos, o casal não teve filhos. A esposa de Jorah acabou morrendo após não conseguir recuperar-se do 3º parto. Obviamente que todos os partos não tiveram sucesso. Quando ela morreu, Lord Jorah havia se juntado à Patrulha da Noite, onde ele subiu rapidamente de função e foi eleito o Lorde Comandante da Patrulha no ano de 288 depois da conquista. É provável que Lord Jorah tenha se juntado à Patrulha da Noite antes da rebelião de Robert, pois quando Lord Eddard Stark chamou suas bandeiras, Jorah se juntou aos rebeldes e lutou na Batalha do Tridente, no ano de 283, como um dos homens a comando de Eddard Stark. Jorah também lutou na Rebelião Greyjoy, no ano de 289 depois da conquista, ganhando sua fama no cerco de Pike, e sendo assim, ele ganhou o título de cavaleiro pelo próprio rei Robert I.
Ele conheceu e ficou apaixonado por Lynette Hightower no torneio de Lannisport, realizado para comemorar uma vitória do rei Robert sobre as Ilhas de Ferro. Depois de vencer a disputa no torneio, Jorah coroou a Hightower como a rainha do amor e da beleza, e pediu ao seu pai, Lord Lenton Hightower, sua mão em casamento, o que foi concedido. No entanto, a vida na Ilha dos Ursos seria bem diferente da vida em Vila Velha, e Jorah gastava todo o seu dinheiro para manter sua esposa feliz. Depois de tanto gastar dinheiro, Jorah estava completamente falido e queria outras formas de lucrar. Sendo assim, no ano de 293, Jorah tentou vender caçadores ilegais como escravos a um escravagista para aumentar a sua renda. Jorah fugiu do norte para as Cidades Livres com sua esposa, ao saber que Lord Eddard Stark estava indo para a Ilha dos Ursos para um julgamento real. Jorah e sua esposa viveram em exílio em Lys, com Jorah tornando-se mercenário depois que eles ficaram sem dinheiro novamente. No entanto, enquanto ele estava fora de casa lutando, sua esposa acabou se relacionando com um príncipe comerciante chamado de Traegon Ormolen. Entretanto, depois disso, Jorah foi exilado de Lys quando retornou à Cidade Livre, continuando sua jornada para Volantis. Retornando à Ilha dos Ursos, Meg Mormont, que era tia de Jorah, herdou a Ilha dos Ursos, depois que Jorah fugiu dos Sete Reinos. Sua herdeira era sua filha mais velha, chamada Daisy, e sua espada lendária de sua casa foi deixada para trás por Jorah quando ele fugiu, e foi assim devolvida para Jorah. Durante os acontecimentos de Game of Thrones, Lady Meg Mormont atende ao chamado de Robb Stark para as armas, e ela e seu herdeiro Daisy, assim como seus homens, lutaram contra os Lannisters. Meg atua como uma das grandes conselheiras de guerra de Robb, e Daisy é uma das guardas de Robb, sendo a única mulher do grupo. Ambas as mulheres Mormont estão presentes quando Robb é nomeado o Rei do Norte, em Correrio. Já na muralha, Jeor Mormont, Lorde Comandante, encontra-se com Tyrion Lannister e Jon Snow quando eles chegam à muralha. Mais tarde, ele acaba escolhendo Jon Snow como seu mordomo, e atua como um mentor para o jovem. Jeor dá sua espada lendária de sua casa a Jon, em gratidão pelo jovem ter salvado a sua vida contra uma ameaça dos outros. Já no outro lado do mundo, o exilado Jorah Mormont participa da festa de Lyrios Mopathi, em Pentos, e ele entra a serviço do também exilado Viserys Targaryen. Jorah dá à irmã de Viserys, chamada de Daenerys Targaryen, histórias e canções de Westeros, como presente para o seu casamento com Khal Drogo. No entanto, Jorah espiona os Targaryens para Lord Varys, a mando do rei Robert I. Após as mortes de Viserys e Robert, Jorah salva Daenerys do veneno de um vendedor de vinhos. E quando o Khalisar de Drogo se dissolve após a sua morte, Jorah permanece ao lado de Daenerys, e ele é nomeado o primeiro de sua guarda real. No terceiro livro, A Fúria dos Reis, em preparação para o plano do rei Robb para recuperar Mount Caelan das Ilhas de Ferro, Meg é enviada por Robb para entrar em contato com os cronogramas. Já Daisy, assim como Robb, é morta no Casamento Vermelho, e ela estava ao lado de seu rei. Já depois da muralha, Jeor é morto durante um motim, e Jon Snow é escolhido como o novo Lorde Comandante da Patrulha da Noite, depois de uma batalha sobre a muralha. Jorah é expulso de Meereen pela rainha Daenerys Targaryen, quando ela descobre por meio de Sir Barristan Selmy que ele a estava espionando para Varys. Apesar de já naquele momento, Jorah ser completamente apaixonado pela sua rainha. No último acontecimento que temos informação nos livros, no livro A Dança dos Dragões, quando Stannis Baratheon exige a fidelidade dos Senhores do Norte, a jovem Lyanna Mormont enviam a negação da Casa dos Ursos. Já Lyra e Jorah Mormont estão com a sua mãe, Lady Meg, cuja localização é desconhecida. Depois que Stannis Baratheon reconquista Bosque Profundo e o restaura para a Casa Glover, Alysanne se junta ao seu exército. Ela se torna uma das guardas de Asha Greyjoy durante a marcha de Stannis até o Winterfell, que é mantida pela Casa Bolton. Já Jorah leva Tyrion em cativo e viaja com ele para a Baía dos Escravos,
onde ele espera apresentar Tyrion a Daenerys em Meereen, como uma forma de perdão da rainha. A Casa Mormont deve ter um papel bastante importante ainda a cumprir, seja na casa em si, pela sua função na retomada do norte contra os Boltons, ou pela figura de Jorah, que ainda deve ter um grande papel a cumprir, principalmente no arco da Daenerys. Eu queria saber nos comentários qual a sua opinião sobre a história da casa e sobre os seus personagens, se vocês gostam ou não. Eu particularmente gosto bastante da casa, pois acho ela bastante única e muito forte, com vários personagens interessantes, além de ser uma casa bastante honrada e fiel à casa Stark. Se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreve no canal para mais vídeos de Game of Thrones. Muito obrigado e até a próxima.